Dentro de você existe uma pessoa pobre, uma pessoa de classe média e uma pessoa rica. As três moram aí dentro de você, ao mesmo tempo. E a pergunta que decide a tua vida financeira não é qual delas que eu estou sendo, Matheus. Não tem nada a ver com isso. A pergunta certa é qual dessas pessoas está se manifestando aí agora. Porque dá para você ganhar, por exemplo, R$ 5.000 e continuar pensando como uma pessoa que ganha 1.000. Dá para você ganhar 15 mil e pensar como uma pessoa que ganha 2.000. Porque eu já fui esse cara. E é exatamente isso que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo, que vai ser um vídeo completamente diferente, até por causa da pegada dele agora, né? Tô gravando de uma forma diferente, tô gravando em pé, tô gravando com o microfone de lapela na mão. Então, ó, o vídeo é completamente diferente. Prepara para o conteúdo. Nesse vídeo aqui, eu vou trazer um estudo de caso de um dos meus clientes do programa de mentoria da Vida Livre. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal. Eu ainda estou com poucos inscritos. Nesse momento desse vídeo aqui, eu estou com 13 inscritos. Mas isso pouco importa, porque eu tenho certeza que esse canal aqui, com o tempo, com a constância, vai bater mais de 100 mil inscritos. E eu não tenho dúvida, mas eu preciso da tua ajuda. Então se inscreve no canal, dá um like no vídeo aí, para a gente continuar avançando com os conteúdos aqui desse canal. Agora deixa eu te contar de um cliente meu, do meu programa da mentoria. Eu vou chamar ele de, sei lá, vou chamar ele de Rafael. Não é o nome verdadeiro dele, mas é só por questões éticas. E o Rafael chegou para mim, né, lá dentro da mentoria, no início de maio desse ano aqui de 2026. Ele é dono de uma agência de marketing digital e ele fatura ali entre 40 a 50 mil num mês bom. E o que mais me chamou a atenção foi quando eu fui abrir o Instagram dele. A gente, na mentoria, a gente conversa, a gente se torna próximo, a gente tem esse relacionamento. Aí eu fui abrir o Instagram dele e eu vi que ele morava num apartamento legal, com um carro legal, viajava ali pelo menos uma vez no ano. Então, no Instagram dele, a vida era um case. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, cara, essa pessoa deu certo. Essa pessoa, ela conseguiu atingir o sucesso. E não só isso, cara. Ele se posiciona no Instagram como um grande mentor de empresários, porque ele é, de fato, um grande profissional. Então perceba já o que está acontecendo aqui. Existe uma pessoa se manifestando ali. A pessoa rica está sendo mostrada. Aquela pessoa que entende o que faz. Aquela pessoa que tem clareza, que sabe o caminho do sucesso. Então, quando a gente fez a primeira call juntos lá dentro da mentoria, a primeira conversa foi mais ou menos eu tentando entender ali quais eram os hábitos financeiros que ele tinha, como era a relação dele com o dinheiro. E no final eu fiz uma pergunta desafiadora. A pergunta que é quanto ele tinha guardado no banco. Ele travou, mas ele não travou ali porque ele não queria me dizer, porque ele não confia, nada disso. Porque na mentoria a gente não tem isso. Mas é porque ele não tinha dinheiro guardado. Então o cenário que a gente tem aqui é uma pessoa que aparenta ser bem sucedida, fatura ali no seu negócio, né, 40, 50 mil por mês, e não tem sequer R$ 2.000 guardado na conta. Então, rapidamente, pela experiência que eu tenho de treinar esses profissionais para construir, de fato, a sua vida livre, eu identifiquei uma condição financeira estável, uma pessoa que tem uma condição legal, mas que vive tomando decisões pobres. É por isso que eu falei no início do vídeo que dentro de nós existem três pessoas, a pobre, a rica e a de classe média. Porque nesse caso, é uma pessoa, sabe, que ganha bem, sabe, a pessoa ganha bem, mas ela deixa a pessoa pobre tomar as decisões financeiras. E é esse o grande problema na vida das pessoas, porque quase sempre, eu arrisco até dizer sempre, as pessoas não sabem qual personalidade vem tomando as decisões financeiras dela. E é geralmente quando as pessoas não enxergam isso, é que elas começam a se comportar como vítimas. E você, se você se identificou um pouco nesse cenário, o fato de ganhar bem, o fato de estar avançando financeiramente, mas ainda não tem dinheiro, cara, esse vídeo aqui é completamente para você. Então, porque percebe que eu quero te dizer o seguinte, o comportamento de vítima. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo exatamente isso. Porque eu quero que vocês reflitam no seguinte, tá? Raciocina aqui comigo. Uma vítima, ela deixa duas pistas muito óbvias. A primeira pista de uma vítima é a seguinte: a vítima sempre está culpando as outras pessoas. Ela está culpando constantemente as outras pessoas. Ah, porque eu não estou dando muito certo na minha vida financeira. Ou, até que eu ganho bem, Matheus, mas ainda assim eu não consigo avançar por conta do imposto que está alto. E de fato está alto mesmo, tá? Por conta do imposto que está alto, por causa do governo, por causa da mãe, por causa do pai. Eu já vi gente colocando a culpa no marido, na esposa, por que não estava avançando financeiramente. Ah, porque meu marido gasta demais, porque minha esposa gasta demais. Então, o que eu quero chegar aqui para vocês é o seguinte: a pessoa, ela sempre está culpando algo ou alguém, ao invés de
se responsabilizar pela vida financeira que está levando, que está acontecendo. Essa é uma primeira característica de uma vítima. A segunda característica de uma vítima é a seguinte, é aquelas pessoas que dizem que o dinheiro não importa. Você já ouviu essas pessoas? Ah, o dinheiro não é tão importante assim, para que tanto dinheiro assim? Meu amigo, a pessoa que diz que o dinheiro não importa, que não é importante, eu costumo falar para ela fazer um teste. Sabe qual é o teste? Ela vai pegar o esposo dela. Se você é essa pessoa, faz esse teste. Pega o seu esposo, pega a sua esposa, pega os seus filhos, bota todo mundo sentado na mesa e fala assim para eles: ó, coloquei todos vocês sentados aqui para dizer que vocês não são importantes na minha vida. Faz esse teste para você ver o que vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer? Essas pessoas vão embora da sua vida, porque ninguém fica num lugar onde não gostaria de estar. A outra pessoa não gosta dela. Por que vai ficar ali naquele espaço? Não tem porquê. E a mesma coisa funciona com o dinheiro. Se você diz que o dinheiro ele não é importante, o dinheiro foge de você. Existe uma lei universal que eu acredito firmemente nessa lei, que diz que tudo aquilo que você foca expande. Você quer ver um exemplo? Olha só, vocês estão me vendo aqui agora, certo? Vocês estão vendo aqui, ó, o painel aqui atrás, estão vendo a flor aqui do lado, a planta aqui do lado. E é o seguinte, você consegue me ver, você consegue ver tudo isso com muito foco, mas à medida que eu vou aproximando, por exemplo, a minha mão, olha só, você vai tirando o foco de tudo que está no espaço e você vai focando na minha mão. Isso quer dizer que o foco se expande. Então, se você tem um pensamento, o foco do teu pensamento está em dinheiro não é importante, a única coisa que você vai ter é o dinheiro sendo escasso na sua vida, porque ele não importa para você. Percebe isso, sim ou não? Além disso, quem diz que o dinheiro não é importante é porque não entendeu o verdadeiro significado do dinheiro. O dinheiro tem 3 significados muito claros. Para que serve o dinheiro? Primeira coisa, para que serve o dinheiro? São 3 coisas, mas a primeira coisa é garantir a segurança da família, trazer a comida para dentro de casa, pagar a conta de luz, pagar a escola do teu filho, pagar o gás. Isso é garantir a segurança da tua família. Segunda coisa é você realizar os seus sonhos. Recentemente eu fiz uma viagem para o Chile, foi uma maravilha. Foi a minha primeira viagem internacional, eu nunca tinha ido. E eu só consegui ir porque o dinheiro possibilitou isso. Então o dinheiro serve para você realizar os seus sonhos. Terceiro e último, para você ajudar as outras pessoas. O dinheiro não é só para você olhar para o seu umbigo, meu amigo. O dinheiro é para você impactar a vida das outras pessoas. Seja através de vídeo, seja através de um treinamento, seja através de você dar comida para as outras pessoas, de você dar dinheiro para as outras pessoas. Aquela pessoa ali vai comer, aquela pessoa vai se alimentar. Você entende? Não ache que o dinheiro é só para você. Deus te colocou aqui nesse mundo para você simplesmente agregar e impactar na vida dos outros. Inclusive, se você perceber, quanto mais valor você agrega para o mercado, mais dinheiro você ganha. Por que você acha que tem tanta gente ganhando um monte de dinheiro aqui com a internet? Porque é muito óbvio. Os vídeos pegam muitas pessoas, impactam muitas pessoas. Então, logo, elas ganham muito dinheiro. Você está entendendo isso? O mecanismo, como é que funciona o dinheiro? Então, a pessoa que diz que o dinheiro não é tão importante, significa que essa pessoa não entendeu, de fato, ainda o papel do dinheiro na sociedade. Agora vem a pergunta que mais importa de verdade. Mas importante que essas 2 pistas que eu te dei, se você está sendo vítima. Por quê? Porque uma pessoa que é inteligente, que ganha bem, escolhe culpar os outros, se justificar e reclamar por conta do dinheiro. Por que isso acontece? Por conta desses 2 pontos. Anota aí que eu vou te falar. Primeiro, se vitimizar funciona como um remédio. Culpar, justificar e reclamar reduz o estresse, alivia a tensão de não estar conseguindo alguma coisa. Pensa aqui comigo. Se a pessoa estivesse falhando em algum ponto na vida dela, ela estaria reclamando? Ela precisaria justificar algo para alguém? Não, ela só faz isso porque isso dói nela. E se vitimizar é como se fosse uma injeção que melhora aquela dor. E esse é o ponto que muda o jogo. O vitimismo é simplesmente um alívio. Você consegue entender isso? E tudo isso, o gatilho que o dinheiro dá, seus hábitos financeiros, sua relação com o dinheiro, é uma das coisas que eu disseco, que eu vou lá no fundo com os alunos da mentoria da Vida Livre. Porque enquanto você não enxerga a forma profunda de como você se relaciona com o dinheiro, quais são os seus sabotadores, por que você age de determinada forma com o dinheiro, você não vai conseguir avançar financeiramente. É por isso que a gente hoje tem um país com mais de 80% de pessoas endividadas.
Muito dos problemas de endividamento das pessoas é porque elas não sabem se comportar em relação ao dinheiro. Ah, Matheus, mas a inflação está assim, o país está assado. Eu concordo com isso. De fato, a situação econômica do país, ela está um pouco complicada, mas eu nem vou entrar nesse detalhe, porque não é o meu ramo de atuação. Mas eu te digo o seguinte, muitos dos problemas financeiros seriam evitados se as pessoas conseguissem melhorar o relacionamento dela com o dinheiro. É isso que a gente faz lá dentro da mentoria da Vida Livre. Mas avançando aqui, o segundo ponto, a vítima, ela consegue chamar a atenção das pessoas. Quem vive no papel de vítima recebe atenção. Ah, coitado dele, gente, tá difícil demais a vida para ele. Nossa, o mercado tá complicado mesmo, né, cara? É verdade, tá difícil as coisas. E é aqui que mora o erro mais caro de todos. A pessoa confunde atenção com amor. Ela passa a precisar daquela atenção. E quem precisa da atenção dos outros para se sentir bem, se sentir segura, fica presa aos outros. E se você está presa, você não tem liberdade, incluindo a liberdade financeira, que é o assunto desse vídeo aqui. E quem decide passar a vida inteira nesse papel, mastigando a atenção, mendigando a atenção das pessoas, essa pessoa nunca vai enriquecer de verdade, porque enriquecer não tem nada a ver com o quanto você ganha, mas o quanto você acumula, o quanto você tem de fortuna, o quanto você tem de patrimônio. E eu tô te falando isso porque eu era um reclamão, e a única coisa que eu consegui na minha vida financeira foi acumular mais de 80 mil reais de dívida. Outro dia eu conto essa história aqui, mas de fato eu já acumulei mais de 80 mil reais de dívida. Então é um passo importante que você tem que fazer hoje, assim que acabar esse vídeo, e assumir essa responsabilidade da tua vida financeira. É você olhar para a tua conta bancária, você olhar para aquilo ali, para a sua fatura do cartão de crédito, e você dizer, cara, o resultado que está aqui são os resultados das minhas decisões financeiras. É isso que um adulto maduro faz, sem drama. Então olha aqui para mim. Você provavelmente quer ser livre financeiramente. Você quer ter dinheiro guardado, você quer viajar, você quer comprar sua casa, você quer realizar seus sonhos, quer chegar lá na velhice estruturada financeiramente, não quer depender de INSS. Mas eu preciso ser teu amigo aqui. Querer não é a mesma coisa que se comprometer. Eu até falei isso no meu Instagram recentemente. Se eu juntar 100 pessoas numa sala e perguntar para essas pessoas quem quer ficar rico, todas essas pessoas vão levantar a mão. Mas se eu disser que para essas pessoas ficarem ricas, para essas pessoas serem livres, elas vão ter que melhorar o relacionamento com o dinheiro delas, entender seus hábitos financeiros, entender os sabotadores que elas têm para conseguir fazer elas aumentarem a fonte de renda, quantas dessas pessoas ainda iam levantar a mão? Talvez pouquíssimos. Porque querer alguma coisa é fácil, querer não custa nada. Agora, se comprometer é difícil. Eu me lembro de alguns anos atrás, quando eu me comprometi que eu ficaria rico. Quando há 2 anos atrás eu estava com 80 mil reais no negativo, acho que tem um print disso aqui, eu vou até botar o print disso aqui. Eu tinha me comprometido a enriquecer. Essa é a mentalidade entre quem constrói liberdade, entre especialistas, empreendedores e pessoas comuns, que constrói liberdade, e quem passa a vida, como diz o meu pai, aquela pessoa que é como se fosse um isopor em cima da água. Ela vai para lá, ela vai para cá, mas ela não chega a lugar nenhum. A pessoa de classe média quer. A pessoa pobre de mentalidade, quando eu falo a pessoa média e pobre, de mentalidade, tá, gente? Elas querem alguma coisa, mas a pessoa de mentalidade rica, elas se comprometem. Então a pergunta que eu faço para você é, você vai se comprometer e construir uma vida financeira digna para você? Uma vida financeira que permita você ter dinheiro no bolso para quando você precisar, para você, para sua família, para você poder realizar os seus objetivos financeiros, viajar, morar numa casa legal. Cara, eu me mudei recentemente, estou morando num dos melhores bairros do Rio de Janeiro. Cara, eu vim lá de Piedade, sabe? Telha de Eternite. A rua era uma subida de paralelepípedo no meio de 2 morros, e hoje eu estou morando num dos melhores bairros do Rio de Janeiro. Você consegue entender isso? Ou seja, fazer literalmente o que você quiser da tua vida, porque a tua vida financeira está andando. Isso só acontece se você mudar a forma como você se comporta e se relaciona com o dinheiro. É exatamente isso que a gente faz dentro da mentoria da Vida Livre. Não é um curso para você assistir, achar interessante, achar legal e esquecer aquele curso. Não, você já tem um monte de curso desse aí. É uma mentoria, um processo para você poder entender profundamente, reprogramar a tua relação que você construiu com o dinheiro a sua vida inteira, para que você possa romper com isso e que você possa avançar financeiramente. É um processo completo. Eu vou deixar o link da aplicação da mentoria aqui, debaixo do vídeo,
Tá aqui embaixo. Você pode disputar uma vaga na mentoria. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, não tem vagas para mentoria, tá fechada. Mas pode abrir a qualquer momento e você pode disputar essa vaga. É isso, eu espero que o conteúdo desse vídeo aqui tenha te agregado e a gente se vê semana que vem no próximo vídeo, aqui no YouTube.